molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior, nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os vossos descendentes. Quando entrares na terra que o Senhor prometeu dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então à meia-noite o Senhor matou a todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Versículo de número 33. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhada em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Amém? Amém. Queridos, o Antigo Testamento, ele é uma sombra das revelações do Novo Testamento. Para que a gente possa entender de forma clara o Novo, é necessário conhecermos o Antigo. Conhecendo a sombra, nós temos clareza diante do Novo. E quando eu estava agora à tarde, meditando, pedindo a Deus uma palavra, porque pesava sobre mim uma responsabilidade terrível. Imagina como é que eu estou aqui hoje. Há muito tempo, é um assunto que eu amo muito. Falar sobre cura divina. Me movo, nesse ministério. E eu estava pedindo a Deus uma palavra. E o Senhor começou a me fazer lembrar algumas coisas. E me trouxe até esse texto. Como eu disse para você, o antigo é a sombra do novo. Existem algumas riquezas aqui que eu quero compartilhar em alguns minutos com você. Nós sabemos que essa aqui é a Páscoa do povo judeu. A Páscoa foi uma cerimônia instituída na última praga enviada ao Egito. A última praga constituía-se de matar-se os primogênitos. E Deus dá uma orientação a Moisés, dizendo que ele deveria instruir o povo a matarem um cordeiro ou um cabrito
Eles deveriam imolar esse cordeiro, colocar o sangue em uma bacia e deveriam comer o cordeiro por completo durante a noite. Ele deveria ser assado a cabeça, a fissura e os pés. Eles deveriam comer esse cordeiro vestidos e com os bordões nas mãos, com as sandálias nos pés, preparados para saírem do Egito ao amanhecer. Porque naquela noite, Deus visitaria o Egito. Um espírito de morte seria enviado ao Egito, e toda a casa que não tivesse o sangue aspergido nos umbrais da porta seria visitado por esse espírito, e haveria morte, a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais, em todo o Egito. Eu estava lendo esse texto, e esse texto é a sombra do que vai acontecer lá no Calvário. Fala da morte de um cordeiro, fala do poder do sangue de um cordeiro, fala do corpo de um cordeiro, da cabeça, da fissura e dos pés de um cordeiro. Aquela noite, quem tinha uma família pequena se juntava com outra família, mas era fato que todos deveriam estar dentro de casa e deveriam comer o cordeiro por completo. Não poderia sobrar nada do cordeiro. Enquanto eles estão em Gósen, comendo da carne, comendo dos pães sem fermento, comendo ali o cordeiro, cabeça, churrasco de cabeça de cordeiro, fissura, bom nordestino sabe que é buchada, coisa fina, coisa de crente, pezinho de cordeiro. Enquanto eles estão reunidos, todo o Egito é visitado por um espírito de morte, e os primogênitos são mortos ainda na cama. Um grande clamor se levanta no Egito pelo amanhecer, e eles entram em desespero ao constatar que em toda casa tem alguém morto. Logo, eles se apressam a expulsar o povo da terra. E Deus deu uma ordem, uma orientação a Moisés, dizendo que ele deveria pedir aos filhos de Jacó que pedissem presentes, que pedissem as riquezas dos egípcios. O temor cai sobre aquele povo de tal maneira que eles entregam ouro, prata, pedras preciosas, vestes festivais, e o povo vai sair do Egito pelo amanhecer, com os pães ainda sem crescer, as suas amassadeiras enroladas em panos e cheios de ouro e de prata, mais de 6 milhões de seres humanos caminhando para fora do Egito. Talvez nada represente tão bem a plenitude do que é a obra do Calvário e o Evangelho na sua completude. Nós precisamos entender o Evangelho aqui, a obra do Calvário aqui, o que é e quais são os benefícios da morte do Cordeiro. Nós somos crentes que muitas das vezes não usufruímos de tudo aquilo que temos direito. Eu conto uma historinha aí que eu ouvi muitos anos atrás, de uma senhora que ela estava envelhecendo, já perto de morrer. Alguém vai visitar ela dentro de um barraquinho e ela tem um quadro lindo na parede. E alguém pergunta para ela: que quadro é esse? Ela diz: esse é o orgulho da minha vida. Esse quadro eu recebi da rainha. A rainha me deu esse quadro de presente quando eu ainda era muito jovem. E ele está pendurado aí pelo menos 40 anos. Alguém disse: eu poderia dar uma olhada no quadro? Eu disse: pode.
E quando aquela pessoa vai examinar aquele quadro, ele constata que aquele quadro era nada mais do que uma herança que a rainha tinha deixado para ela. E ela deixou pendurado 40 anos. Ela tinha direito a algo tão grande, mas ela não tinha conhecimento daquilo que ela tinha direito. Existem crentes que eles carregam uma certidão de herança nas mãos, mas eles não têm consciência daquilo que isso lhe dá direito. Olha só o que acontece aqui, como eu disse, vamos tentar entender a sombra. A passagem do povo é a seguinte: o que é que está implícito aqui? Aquele povo era escravo. Era isso? Para haver libertação de um escravo, tinha que haver derramamento de sangue, e sangue de um cordeiro. O sangue no mundo espiritual é moeda, é o sangue que redime, é o sangue que compra, é o sangue que liberta, é o sangue derramado do cordeiro que protege a casa do espírito da morte. O sangue derramado no madeiro nos dá direito de sermos preservados. A morte eterna não pode te tocar, porque o cordeiro foi imolado. O sangue aspergido nos umbrais da porta apontam para Cristo crucificado, e o sangue que foi derramado nos dá direito de sermos redimidos do poder do pecado, porque antes éramos escravos do pecado. Todo que peca é escravo do pecado. Quando nós falamos de libertação, a gente imagina logo uma sessão de, alguém diz, de descarrego, uma sessão de exorcismo. Pega o cão, chuta o cão, sai. E não que isso não faça parte, mas a liberdade que o sangue de Jesus nos dá direito é que nós somos comprados por bom preço. Nós não somos mais escravos do pecado. Você é livre do pecado. Pelo sangue do Cordeiro, você foi redimido para ser livre. Abadara Sheda Hauer. Há poder no sangue, poder remidor, poder libertador, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O que dá direito do diabo tocar, matar e destruir é o pecado. Vocês estão me entendendo aqui? E nós talvez entendemos de uma forma simplória o que isso representa. Nós conseguimos crer que fomos perdoados. Nós conseguimos crer que Jesus nos salvou. Nós conseguimos crer que por este sangue derramado no madeiro, por quase mais de 2000 anos atrás, nós fomos redimidos. E por que nós não conseguimos entender que temos mais do que apenas esse direito? O sangue nos redimiu. Eles não foram tocados porque o anjo da morte teve que passar por cima. Não pode tocar neles por causa do sangue. De manhã eles vão sair do Egito, eles vão ser livres. O sangue é para nos livrar. Amém? Para nos libertar, para nos perdoar. Não há pecado que não seja perdoado, a não ser aquele que nós não vamos entrar em detalhe. Mas existe perdão, remissão e libertação pelo poder do sangue. Quando eles saem pelo poder do sangue, eles vão sair do Egito. Fala de liberdade, só que eles vão sair enriquecidos. A Bíblia diz que houve uma transferência de riqueza. O povo egípcio teve tanto temor que deu tudo que eles queriam.
deu ouro, deu prata, deu vestes festivais. Isso aqui fala não só apenas de liberdade, mas também fala de riquezas em Cristo. Existem riquezas em Deus para todo aquele que já foi liberto pelo poder do sangue de Jesus. Existem riquezas. Existem riquezas em Deus. Pelo poder do sangue de Jesus, nós somos perdoados, redimidos e enriquecidos. Não, deixa eu tentar de novo. Enriquecidos. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Só que entenda uma coisa, libertos. Esses homens agora vão sair do Egito pela porta e enriquecidos. Só que a Bíblia também diz que entre eles não havia um enfermo sequer. Vocês estão por aí? Não havia um doente sequer. 6 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. E não havia um enfermo lá. Qual é o segredo, pastor? O sangue liberta. O sangue redime. O sangue é a paga pelo escravo. Mas você lembra que eles passaram a noite fazendo o quê? Comendo o quê? Cordeiro. O sangue é para libertação e salvação. A carne é para cura. Pois segundo o que Isaías vai escrever em Isaías 53, ele diz: pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelo seu corpo, nós fomos sarados. Oh, alamajob da raça. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se eu consigo crer que o sangue e o simples fato de Cristo ter morrido naquela cruz me salva, porque eu não consigo crer que o corpo que foi moído também me cura? A gente consegue crer que vai morar no céu, mas tem dificuldade de crer que a cura está liberada e pode ser acessada por todo aquele que crê. Vem comigo. Comeram a cabeça, comeram a fissura e comeram os pés. O Senhor Jesus, ele vai em todo o seu ministério. Não existe uma divisão no ministério de Jesus e na pregação de Jesus. Não há um momento em que Jesus não esteja curando enfermos. Não há um momento em que Jesus não esteja libertando cativos. Não há um momento em que Jesus não esteja apregoando o reino dos céus. Qual é o nosso grande problema? É que nós mutilamos o evangelho. É que nós acreditamos que existe um culto específico para isso, um culto específico para aquilo, uma igreja especialista nisso, uma igreja especialista naquilo. O evangelho de Jesus é pleno e completo. Ele é salvação para a alma, libertação, aleluia, para a alma e cura para o corpo. Riqueza espiritual. Existem riquezas de Deus para nós. Eu preciso entender a plenitude de tudo isso. Por quê? Porque o Senhor quer trazer cura em alguns níveis para a minha vida. Primeiro, libertação da escravidão pelo poder do sangue do Cordeiro. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais ser escravo
desses impulsos pecaminosos. Você não precisa mais ser escravo do governo do diabo, porque o primeiro nível de cura que Deus quer trazer para você é que o pecado me torna escravo. O que o homem perde no Éden é a autoridade. Diga comigo, a autoridade. E o desejo de Deus é restaurar a nós a autoridade. Você está me entendendo aqui? Então eu vou ter que comer cabeça de cordeiro. Traz de volta o governo que eu perdi. Talvez você entrou aqui hoje e você já não governa mais as suas próprias emoções. Tem gente que quer governar um monte de coisa, mas ele nem sequer se governa. Tem alguém por aqui? Nós vivemos um tempo de um monte de crente com problemas sérios e psicossomáticos, problemas na alma, problemas de ansiedade, problemas que estão aqui. Estão por aí? Essa semana eu tive uma conversa com alguém que a mãe dele esteve enlouquecida há 17 anos. Pelo menos o primeiro caso que eu conheci assim de perto. Ele falou: minha mãe foi plenamente restabelecida. Plenamente restabelecida. Deixa eu dizer uma coisa para você: a cabeça do cordeiro ainda é boa para se comer. Sabe qual é o desejo de Deus? Quer trazer cura sobre as tuas emoções, quer trazer cura sobre a tua vida emocional. Tem alguém aqui que até dá glória a Deus, que até grita aleluia, que até canta com louvor, que até se emociona, mas quando sai daqui, entra dentro de uma cadeia emocional, está preso dizendo: eu não consigo ser feliz, eu não consigo vencer isso, eu estou preso em uma amarra. Hoje, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, a liberdade para a tua vida, em nome de Jesus. Oh, riacacheda, haue. Eu creio no evangelho completo. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: Deus tem coisa plena e completa para você. Salvação é no nível completo. Corpo, alma e espírito. O Senhor te diz essa noite: eu sou o Senhor que te sara. Não, olha para alguém e diga: eu sou o Senhor que te sara, está aqui. Eu sou o Senhor que te sara, está aqui. Aleluia! Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente crê de forma parcial. Tem coisa que dá para crer, tem coisa que a gente fica tentando crer, tem coisa que a gente nem crê. Deixa eu explicar um negócio para você. Não tem nada que afronte mais a Deus do que a incredulidade. A incredulidade, ela diz que Deus não é o que Ele diz que é. É por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé também não tem nada a ver com o que você sente. Diga para o seu irmão: a fé não é sentir. O Espírito não sente. O Espírito crê. Tem gente que acha que eu preciso colocar a mão para ele ser curado e que hora que vai começar a oração por cura. O ambiente já está liberado. Eu estava pregando numa igreja, eu comecei a dizer: Jesus está aqui. Uma senhora lá atrás disse: eu creio. Aí quer empolgar um pregador, começa a interagir com ele. Aí eu disse de novo: Jesus está aqui. Ela disse: eu creio.
Daqui a pouco eu vi uns paradrapos pulando, uns negócios subindo para cima, e uma senhora correndo no meio da igreja, o pastor desesperado atrás de mim, dizendo: ela não pode correr. Eu falei: fala para ela. Não precisou ninguém colocar a mão nela. Ela entendeu o ambiente. Já está liberado. Pelas suas pisaduras nós fomos. Pastor, como me apropriar disso? Por fé. Como é que você recebeu Jesus? Por? Quer ver uma coisa louca? Você vai morar no céu. Papo de esquizofrênico isso aí, não é não? É que você tem essa certeza toda. A mesma fé para crer que Jesus te redimiu e te salvou é a mesma fé que você recebe cura, milagre, libertação, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, que você acessa as riquezas de Deus que já estão liberadas. Arabacanto e Achebahawe. Quando eu entendo que tudo isso faz parte do Evangelho, você vai ver Jesus pregando, e Jesus, ele vai dizer assim: olha, a tua fé te... E na maioria das vezes Jesus está dizendo isso para alguém que foi curado. A Bíblia diz que uma mulher o tocou, e o sangramento de 12 anos estancou. Ela se apresentou, ele disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. É que nós mistificamos muito a fé. Tem gente que tem que sentir alguma coisa, tem que ver alguma coisa. Não que eu não goste dessas coisas também, é mó legal, né? Tem papo, tem coisa que eu não posso contar para os outros, que é papo de doido mesmo. Mas deixa eu contar uns negócios aqui para você. Um dia nós estamos lá no culto. Eu estou em cima do altar ministrando, e eu começo a ouvir som de instrumentos que não tem na igreja. Eu disse: eu estou ficando doido, mas vou ficar quieto aqui, né? Na porta da igreja está a Jennifer. Jennifer está na porta da igreja, é a porteira da igreja. Por volta já de 9:30 da noite, Jennifer está lá. Eu estou aqui terminando o culto, atrapalhando o louvor, escutando aquela... Eu me empolguei, né, irmão? Eu queria cantar, mas... De repente eu escuto a Jennifer dar um grito lá na porta e cair. Plum. Morreu. O som continuou ficando mais audível. Daqui a pouco, no meio da igreja, começou a gente cair de cara no meio da igreja, para frente. Plum, 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 plum. Minha esposa está aqui atrás, dá um grito e cai também. O negócio está ficando esquisito aqui. Eu levantei a mão, por impulso eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, as cadeiras parece que viravam para trás com as pessoas. Todo mundo puxou, a glória de Deus tomou aquele lugar. Eu falei: meu Deus. Terminou o culto, a mulher tentando se controlar, botei ela no carro para ir embora. Eu disse: meu amor, o que aconteceu? Ela disse: tu não viu? Eu falei: vi não. Ela falou: entrou um ser. Ele chegou no pé do altar de asa. Eu falei: minha irmã, menos. Ele disse: ele tinha asa, subiu no altar e ficou atrás de você. Eu falei: o anjo que caminha comigo. No outro dia, sem uma falar com a outra, eu disse: Jennifer, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela disse: pastor, o culto estava terminando. Alguém chegou na porta da igreja. Eu fui abrir para olhar quem era. Pastor, era um cara de asa. Não vi mais nada. Falei: meu Deus, tem acontecendo alguma coisa por aqui. Perguntei para os outros crentes, falando com a irmã: graças a Deus, pastor, o senhor viu que eu caí para frente? Eu não vi nada, eu vi que tinha um monte de gente caindo. Eu disse: pastor, parecia que tinha vindo alguém de trás, me bateu com a asa na minha cabeça e eu caí. Uma asa, pastor? Eu disse: um negócio meio estranho, né, mesmo?
Aí eu fui orar. Sabe o que Deus disse para mim? Estranho é quando o céu já não visita a terra. Porque se nós somos igreja, tinha que se confundir a nossa voz com a voz deles. A presença deles não poderia ser algo que nos assustasse. Nós não somos adoradores de anjo, mas entenda uma coisa: eles estão a serviço daqueles que hão de herdar o reino, a salvação. Eu quero declarar para você que há algo sobrenatural se movendo na igreja, e Deus está dizendo: ei, você precisa crer em um evangelho completo e pleno. Deus quer te tocar. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, existem riquezas em Deus, dons espirituais. A gente consegue crer que fala em língua estranha, porque a gente não consegue crer em palavra de conhecimento, porque nós temos dificuldade de crer em profecia, em milagre. Milagre. Eu para você, irmão, assim, milagre. Não, de milagre. Isso é para a igreja. Eu vivi um tempo lá na igreja, lá que as águas da igreja estavam tudo se transformando, cara. Isso é papo de doido, não é? Eu quase liguei dizendo assim: manda o pessoal trazer uma garrafinha de água que eu queria orar. Água virando remédio, água de coco, perfume. E o Senhor tem me falado: aqui, o Senhor ainda cura. Nós estamos pregando um monte de coisa, mas não estamos pregando o que deveria pregar. O Calvário é salvação para a alma e cura para o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está aqui hoje e Ele tem coisas para liberar na tua direção. Ele está dizendo: ei, se prepara, porque você vai sair dessa noite aqui enriquecido. Não é apenas cura, mas é dons para curar. O Senhor quer liberar dons espirituais. Esta noite tem riquezas do Espírito vindo na tua direção. Ei, o Senhor que te sara está aqui esta noite. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu tive encontro com Jesus, eu fiquei perturbado, porque eu comecei a ler a Bíblia. E se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus não mente. Deixa eu tentar de novo: Deus não mente. Você crê que essa Bíblia, essa palavra é a palavra de Deus? Então diga para alguém que está do seu lado assim: ela é verdade. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ficar em crise, porque eu falava: Deus, por que não acontece? Porque a gente fala, a gente prega, e tem gente que nem prega isso aqui porque não crê no que está escrito. O pastor falou para mim assim: você não pode ficar fazendo isso. Você não tem noção, irmão, do trabalho que eu já dei dentro da igreja. Eu lia o texto, eu ia para a igreja, eu dizia: eu vou orar. Às vezes fazia uma fila de mais de 300. Jesus não curava um. Voltava frustrado para casa. No outro dia eu estava de novo dizendo: a Bíblia diz. Um dia eu estou pregando em Diadema. O pastor se levantou do altar, tomou o microfone da minha mão e disse assim: chamei um pregador, não foi um fisioterapeuta. Eu voltei chorando, mas eu disse: Jesus, está escrito na tua palavra. Sabe o que o Senhor me falou? Não é que Deus não pode fazer o que Deus não queira fazer. É que as pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus quer fazer. Vou te ensinar uma chave agora. Lembra? Capítulo 7 de Mateus. Um leproso vem até Jesus e vai dizer assim para ele: se tu queres,
tu pode me tornar são ou limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. Qual é a problemática do texto? Ele acreditava que Jesus podia fazer. Ele só não acreditava que Jesus queria fazer. Tá, deixa eu tentar de novo. Tem crente que crê que Jesus pode fazer. A dificuldade dele é crer que Jesus quer. Hoje eu não vim aqui para dizer para você que Jesus pode fazer, porque você sabe que Ele pode fazer. Hoje eu vim aqui para dizer para você que Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Ele quer. Ele quer te curar dessas enfermidades emocionais. Ele quer te curar dessas enfermidades físicas. Ele quer te libertar desses vícios. Ele quer, Ele quer, Ele quer. Ele continua querendo. Oh, Kalamanchobi na Haue. E quando eu entendi que Ele quer, meu irmão, eu disse: uau, Jesus, eu vou viver esse negócio aí. Diga para o seu irmão aí: Ele quer. Ele quer. Ele pode e Ele quer. Estou na zona norte de São Paulo. Estou pregando. Igreja cheia. Eu disse: Jesus quer, Jesus quer, Jesus quer. Falei: todos os enfermos vêm aqui na frente. Só veio 2. Pense no desespero do pregador. Falei: 2, se tivesse pelo menos 30, era uma porcentagem maior, né? Chegou uma jovem de 16 anos e disse para mim: minha coluna é torta. Sofri um acidente e minha coluna saiu do lugar. Eu tomo 32 injeções por mês, porque tem dia que eu tenho que tomar 2. Entre 32 a 33 injeções por mês, para ter uma vida normal, se é que isso pode se chamar de vida normal. Eu disse para ela: Jesus vai te curar. Ela olhou para mim e disse: eu creio. Falei: então me dá a tua mão. Falei: seja curada em nome de Jesus. Falei: procura a dor. Ela: ai! Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei: em nome de Jesus, seja curada. Ela: ai! Olhei para um lado, olhei para o outro. Já não tinha mais, glória a Deus. O pastor se levantou. Alguém vinha na minha direção e disse: Jesus, hoje nós sai presos daqui ou tu faz. Falei: filha, me dê a mão. Eu disse: Jesus quer. Falei: fui preso, Jesus, mas eu continuo crendo. E quando eu soltei, ela saiu rodando dentro da igreja. E aquela menina que precisava tomar 32 injeções e que o médico deu uma sentença dizendo que ela nunca poderia engravidar, já é mãe de 3 filhos e está lá na Zona Norte há mais de 15 anos, curada para a glória de Deus. Ei, Kalamasheba Haue. Olha para quem está do seu lado assim: Jesus quer. Ele não pode negar a sua palavra. Está escrito, meu irmão. Se eu fosse falar de milagres aqui essa noite, meu Deus, mãos ressequidas, paralíticos, surdos, cegos, pernas crescendo. Pastor, porque o senhor é o cara? Não, porque a Bíblia é a verdade. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, é a verdade. Sabe qual é o desejo de Deus essa noite? Que você coma a cabeça de cordeiro.
que você volte a ser livre. Cabeça do Cordeiro fala de libertação, devolução de autoridade. Quem é escravo não tem autoridade. Quem é escravo não tem liberdade. Quem é escravo não consegue viver. Tem gente que ainda está preso, mas o Senhor hoje tem liberdade para a tua vida emocional, tem liberdade para a tua vida física, tem liberdade para você. Pelo poder da cabeça do Cordeiro, pelo sangue derramado, as vísceras, cura no seu interior. Hoje o Senhor tem cura para você. Pastor, como é que eu tomo posse da cura? Por fé. Eu não vou mandar você fazer algumas coisas, a não ser que você creia, né? Tem gente que a gente vai orar e nada vai acontecer. Tem gente que vai fazer acontecer. Cidade de Votorantim, estou pregando dentro de um barraco. O Espírito Santo disse para mim assim: vou começar a liberar uma unção de cura. Há momentos em que a unção de cura, ela quebra e despedaça o jugo. Há momentos que o ambiente precisa ser tomado por um ambiente de unção. Quem está me entendendo aqui? E quando esse ambiente de unção acontece, milagres acontecem sem a gente fazer força. Deixa eu falar uma coisa escandalosa para você. Dentro de um ambiente de unção, nem a incredulidade atrapalha. Tem gente que está dizendo: eu não creio, mas minha perna está crescendo. Eu não creio, mas a perna... Uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, Deus está aqui. Eu falei: tá. Falei: pode procurar o caroço. O caroço começou a sumir. Colunas começaram a voltar para o lugar. Ela chega do meu lado com um papel e diz assim: pastor, Deus está aqui. Eu falei: tá. Ela me deu um papel. Eu falei: o que é isso? Ela disse assim: é o laudo. Meu filho é surdo. Está aqui o laudo. Eu disse: cadê ele? Ele está aqui. Eu falei: Jesus, não vou nem ler. Enfiei a mão no ouvido dele e disse: em nome de Jesus, abre. O menino olhou para mim. Aí quase derrubaram o barraco, porque Deus quebrou o laudo daquela noite. Existe um ambiente de unção liberado. E quando o ambiente de unção é liberado, coisas extraordinárias acontecem. Mas Deus, escute o que eu vou dizer. Há momentos que não há um ambiente de unção, mas há fé. O Senhor tem me ensinado a se mover nos dois ambientes. O ambiente de unção é quando está muito fácil, está muito favorável. E a unção começa a quebrar jugos e trazer liberdade pelo Espírito. O grupo de louvor está aí? Se prepara aí com... Vamos preparar um ambiente aqui. E há o ambiente que às vezes não está em um ambiente de unção, mas é um ambiente de fé. Ninguém está vendo nada, ninguém está sentindo nada, mas está crendo. Eu estou na cidade de Curitiba um dia desse pregando, e eu falei assim: olha, as pessoas venham aqui à frente porque Jesus vai começar a curar agora. E veio algumas pessoas e eu enxerguei uma mulher lá no fundo da igreja que ela estava visivelmente sentindo dores. Não foi o Espírito que me revelou, eu vi, eu enxerguei. E eu estou orando aqui por algumas pessoas e eu olhei para ela e disse assim: a senhora não vai vir, a senhora não precisa de cura, a senhora não quer receber oração? E ela no meio da igreja disse assim para mim: eu não creio. E aí eu fui tentado a dizer: tudo bem. Mas aí, né, irmão, essa hora ela falou: eu não creio. Eu disse: não precisa crer não, eu creio. O que a senhora tem? Ela disse: eu não posso levantar os braços. Falei: então em nome de Jesus entre no corredor e levante o braço em nome de Jesus. A mulher na hora levantou os braços e caiu de joelho. Jesus curou ela instantaneamente. E o Espírito Santo me disse uma coisa: há momentos que a fé
que está sobre ti é liberada para o ambiente. Há momentos que é necessário que a fé venha de lá para cá. Então entenda uma coisa, eu não sei se hoje vai ser pelo ambiente ou se vai ser pela fé, mas que Deus hoje vai liberar milagres neste lugar, vai pelo poder da palavra. Olha para quem está do seu lado e diga assim: pela palavra eu creio. Então se coloca de pé.